Olá, bem-vindos e bem-vindas à série de entrevistas com os participantes da SET Expo 2018, o maior evento de tecnologia, mídia e entretenimento da América Latina. Este programa é um convênio entre a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a SET, e a TV Unesp. Nesta entrevista, o professor Dr. Francisco Machado Filho, da Unesp, conversa com Maurício Donato, professor e conselheiro editorial da SET. O tema do bate-papo é o futuro da TV por assinatura no Brasil. Confere aí. SET Expo 2018, o maior congresso de mídia e tecnologia e entretenimento da América Latina. Estamos aqui agora diretamente do SET Studio, conversando com o Maurício Donato, que é professor e consultor da revista da SET, né? Consultor editorial, né? Exato. E você moderou 2 painéis ontem, né? Esses dias, né? Um terça e um quarta-feira, foi isso? Você consegue fazer um resumo do que foi tratado nos seus 2 painéis? Claro, Francisco. Acho que o importante para o nosso público ter um entendimento de como foi o caminho que a gente desenvolveu dentro dos painéis foi que o primeiro painel, a nossa preocupação sempre foi em fazer uma relação de uma avaliação do mercado, que é o nosso público-alvo, que aqui está, e também quem está nos acompanhando nesse momento, é ter um entendimento de que a importância da relação do que eu chamaria de tripé, né? Dessas grandes parcerias na era multiplataforma, e aí eu tenho que falar sobre Ancine, tenho que falar sobre TV aberta e Pay TV, e obviamente o produtor de conteúdo, que é a produtora independente, né? Ou seja, o foco foi, em função do nosso público presente aqui, que vem muita gente das afiliadas do Brasil inteiro, ou seja, nós somos hoje, como você comentou na introdução, a principal feira da América Latina, o principal congresso da América Latina. Então é importante quando um moderador como eu e como tantos outros que aqui estão, né, tem uma visão de qual é o nosso público que está presente aqui e que tipo de assunto é relevante para o dia a dia deles. Sim. E a minha preocupação sempre não é só uma questão de tecnologia, e sim uma questão de aplicabilidade das novas tecnologias como ferramenta de trabalho para o audiovisual. E com esse foco, o meu primeiro painel que foi feito na terça-feira, a gente discutiu, eu trouxe primeiro o chefe do escritório de São Paulo da Ancine, né, o Carlos Ramos, trouxe o diretor nacional de programação da Record TV, nosso canal aberto aí, que é bem conhecido, trouxe o Jeremy Lemes, que é o VP da Fox Latam, para também falar um pouco sobre Pay TV, e trouxe a Eliane Ferreira, que é diretora de conteúdo da Mix Filmes, que é uma grande produtora aqui de São Paulo, né? E a ideia no papo que a gente teve ali, e que foi muito importante, foi a gente conseguir entender como é feito essa relação dessa pirâmide, né, desse ecossistema que é chamado, né, Ancine com leis de incentivo, fomentando a produção audiovisual, fomentando o crescimento das produtoras independentes. Regulando o setor, né? Regulando o setor, que inclusive essa semana mesmo teve um grande debate em Brasília para falar sobre a regulamentação do VOD, que é uma coisa também importante, porque o Pay TV é regulado, a TV aberta é regulado, né, ou seja, e Ancine é um órgão que fica, obviamente, trabalhando nessas relações das regulamentações, da fiscalização e, obviamente, das aprovações dos projetos, né, para fomentá-los, né, e não só fomentá-los no ponto de vista da produção, mas também no ponto de vista da qualificação, da formação continuada. Eles têm trabalhos interessantíssimos nesse campo também. E o debate foi muito plural, e eu acho que o importante é isso, quando se cria essa reflexão temática, né, onde cada um veio com uma visão muito peculiar do seu modelo de negócio. Claro, o Marcelo Caetano, como diretor nacional de um canal aberto que tem que atender todas as faixas sociais, a gente sabe disso, né? Todos os públicos. Um canal generalista. Um canal generalista, né? Então ele tem que ter uma preocupação quando ele faz uma coprodução com uma produtora, né? E eu posso citar aqui alguns conteúdos que ele mostrou lá, mas, por exemplo, um projeto que eles fizeram, Milagres de Jesus, que eles fizeram com a Academia de Filmes do Paulo Schmidt, entendeu? Esse é um modelo que ele sempre tem que trabalhar em coprodução, porque a Ancine exige que tenha a ponta dos direitos autorais da produtora, né, para que seja regulamentado, para que eles consigam verbas públicas para desenvolver o trabalho. Né? E claro que é importante também ressaltar aqui, nesse nosso debate, que a relação da Ancine, ela tem linhas de incentivo separado. Televisão aberta é um tipo de linha,
TV fechada outro tipo de linha, né? Isso é muito importante deixar claro. E até as produções independentes também, né? Claro. Até para as TV universitárias tem tudo. Linhas de financiamento específicas. Eles, pra você ter uma ideia, o Carlos citou mais de 143 normativas, né? Que aí, claro, eu não vou lembrar de todas elas, mas é só entrar no site da Ancine e você vai ter acesso a toda a regulamentação aí, que é legal vocês darem uma olhada sempre, né? Só fazendo um parênteses, né? Como TV universitária, nós somos lá de Bauru, da nossa TV Unesp, nós trabalhamos com o Prodave, que é um projeto da Ancine para produção independente de conteúdo audiovisual, que tem por obrigatoriedade ser exibido primeiro nas TVs universitárias. Então são várias mesmo linhas de pesquisa, linhas de financiamento, que a Ancine regula, atende, oferece e que fomenta o audiovisual brasileiro. Que eu acho que nesses últimos tempos, se eu estiver errado, você me corrija, houve um ganho muito grande na produção de conteúdo audiovisual do Brasil dessas oportunidades de financiamento. E eu vou mais além, você tem razão, e eu vou acrescentar alguns pontos importantes. Que bom. Desde 2011, quando nasce a Lei 12.485, Sim. que fundamentalmente eles têm uma obrigatoriedade, as TVs por assinatura, de colocar 3 horas e meia de conteúdo 100% nacional, Sim. Isso é lei no Brasil, fez com que as produtoras independentes começaram a gerar mais conteúdo, porque antes tinha uma certa ramificação na área, onde tinha a produtora especializada em fazer longa-metragem, a produtora especializada em fazer publicidade, mas o conteúdo era muito pouco. Os modelos de negócio estavam meio arranjados já, né? Já estava tudo muito arranjado. Você pega, por exemplo, a O2, por exemplo, do Fernando Meirelles, né, que é um grande diretor, uma produtora enorme aqui da América Latina. Fundamentalmente, ele fazia muito conteúdo para publicidade. Mais de 90% dos produtos deles era publicidade. Depois foi fazer alguns longas e hoje, para você ter uma ideia, a base da produção, a grande produção dele, quase que se inverteu. É muito mais conteúdo hoje, com parcerias com o Globo e com as outras emissoras. E os canais pagos de Discovery, History. Com todos esses canais, né, pagos e abertos, entendeu? Ou seja, fomentando, inclusive, a mão de obra, que eu acho que é importante para a nossa área do audiovisual, e eu sou professor nesse setor do audiovisual, trabalho com isso há mais de 20 anos na academia. Inclusive eu tenho alunos aqui hoje, que eu faço questão que eles venham aqui visitar, participar do congresso. Também trouxe. Trouxe a lei. Eu acho que isso é maravilhoso, o pessoal da USP também está aí, eu acho que é bacana isso, assim, essa interação, mercado profissional e o mercado acadêmico, porque aí a gente começa a ter esse espaço que vocês estão abrindo aqui, de reflexão temática. Até um agradecimento à SET público, né, por abrir esse espaço para a gente aqui, para os alunos poderem participar, porque na academia a gente sabe como é difícil a gente acompanhar essas inovações tão de perto. E aqui é o lugar onde tudo acontece, né? Então, assim, os alunos ficam realmente maravilhados. A gente tem a oportunidade de conversar com eles de uma tecnologia que vai demorar muito a ser mais popular para chegar na universidade. Então, você como professora, a gente teve um incentivo até na aula, porque a gente sabe que nossos alunos hoje têm um mercado de trabalho mais aquecido. Sem dúvida nenhuma. Do que há 5 anos atrás. E eu faço questão, estando hoje alocado como professor na EMB, dando aula na graduação e na pós-graduação, de levar esses assuntos para dentro da sala de aula e, mais do que isso, trazê-los para cá, entendeu? Para eles efetivamente ter um espaço, que é o que você falou. É difícil eles terem acesso a uma Vanish, por exemplo, uma F55, né? Um switch MVS 8000, 4K, né? Uma unidade móvel como essa que está cortando o que nós estamos falando, e tantas outras tecnologias de transmissão satelital, né? Transmissão agora 5G, né? Que nós estamos discutindo aí no painel. Ou seja, tem muita novidade na área tecnológica, mas uma coisa que eu queria ressaltar, e que não é do meu painel, na verdade, eu participei do painel do Raimundo Lima, como convidado, como ouvinte, e ele trouxe o Roberto Cabrini, que é um grande apresentador, repórter, e que eu tive o prazer, inclusive, de trabalhar com ele na Record. Ele falou uma coisa que é uma máxima. Nós estamos falando muito de alta tecnologia, sem dúvida nenhuma, e isso é uma tendência cada vez mais, e eu acho importante porque tem a relação da democratização da tecnologia, onde você pode hoje ter o famoso filmmaker, né? Os youtubers, ou seja, você tem espaço para todo mundo hoje. Isso é muito bom para o audiovisual, na verdade, né? Fomenta conteúdos diversificados, né? Conteúdos super segmentados, né? E mais do que isso, deixa com que a gente tenha bastante experiência na área do audiovisual, né? Então acho que essa democracia é muito importante. Mas, acima de tudo, é uma das coisas que eu falo sempre em sala de aula, porque uma das disciplinas que eu ministro é direção de programa de TV e novas mídias, ou seja, a construção narrativa dos conteúdos audiovisuais. E como eu te falei no início, a minha preocupação é tecnologia, como essa câmera, essa objetiva, esse tripé, essas luzes, esse microfone que está aqui, para mim é ferramenta de trabalho. Ou seja, isso aqui é uma aplicabilidade que eu tenho que saber usar
para quê? Para contar uma história. Então, você está trazendo, então, você tem que adaptar, criar um conteúdo que seja possível ser aplicado a essas tecnologias que estão surgindo a cada dia. Sem dúvida nenhuma, né? Então, TV aberta, TV paga, TV VOD, TV móvel, né, conteúdo móvel. E então não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas só para fechar esse assunto, o Cabrini disse claramente, para mim não importa se eu estou com uma câmera lambi-lambi ou se eu estou com uma câmera 8K na minha mão, o importante, e isso nunca vai se perder, é a história. Né? Ou seja, é eu saber contar uma boa história, na verdade. A tecnologia, ela ajuda, ela te dá... Sem dúvida, agiliza. Abre oportunidades, abre a imaginação, a criatividade, mas o saber contar a história tem que... Sem dúvida nenhuma, né? Então, ser eu acho que o carro-chefe. Por isso, né, que é importante essa relação academia e mercado muito profissional. Muito né? Ou seja, o conteúdo, né? E a tecnologia, obviamente, como grande ferramenta de trabalho, facilitador da gente contar boas histórias. Exatamente. Né? Então, essa foi a síntese do primeiro painel. Do primeiro painel que eu trabalhei com eles. O segundo, então? O segundo painel, a gente falou sobre o futuro do comportamento de assistir mídias digitais. Que também é muito importante. Também, né? Exatamente, é fundamental, porque hoje, isso que nós estamos fazendo, há 10 anos atrás, era impensável. Fazer um live via Facebook, né, via Twitter, ou seja, o canal que você tiver, YouTube, isso era impensável, porque como que era a conectividade de streaming? Como era a banda larga, principalmente aqui no Brasil, né? Real player. Exato, ou seja, então, se você voltar 10, 15, 20 anos atrás, a TV aberta imperava no Brasil, né? E eu acho muito interessante, muita gente me questiona, porque eu ministro muitas palestras também, né? Dizendo que a televisão aberta vai morrer. Eu digo, não vai morrer. O que existe é uma relação de transformação, de adaptação. Ontem mesmo, o Raimundo Barros, que é o diretor de tecnologia da Globo, ele mesmo disse, agora a era da Globo é broadcast broadband. É o famoso hybridcast, né? Ou seja, esse é o foco da televisão, né? Tudo misturado, na verdade, né? E é o início de uma nova etapa, onde o aprendizado ainda vai ser grande, haverá tentativas e erros, mas já aponta que a união do broadcast com o broadband é um caminho sem volta. Sem volta, não tem como. E aí, esse painel, então, eu quis trazer o Oscar Simões, que é o presidente da BTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, né? Para ele dar uma visão global de como que está essa tecnologia no mundo e como que está a audiência no mundo, porque é muito interessante, uma das falas que eu vou recortar que ele disse no painel e que eu quero compartilhar com vocês, é a relação de que vários países, obviamente, têm TV por assinatura. Em geral, todos eles, Argentina, México, Estados Unidos, existe uma relação, na verdade, principalmente nos países da América do Sul, né, tirando o Brasil, eles ficaram com uma média muito na mesma faixa, assim, não teve nenhuma grande alteração, assim, de os assinantes que saem e vão para o OTT, por exemplo, né, que desliga essa canalização de conteúdo e vai para um outro. Ele percebeu que isso foi muito abrupto no Brasil. E nos Estados Unidos, o último dado que ele trouxe, agora 2017, 2018, é que 115 milhões de americanos têm acesso à TV por assinatura. Houve uma queda na estrutura da plataforma para 95 milhões. Só que interessante que ele diz o seguinte, não houve queda de receita. Houve queda de assinantes, mas não queda de receita. Porque agora tem outros modelos de negócio, que eles colocam o quê? O VOD. Sim. Ou seja, então eles acharam um caminho, através da tecnologia, entendeu? Para conseguir acabar subsidiando a ausência das assinaturas. A queda dos pontos, né? A queda dos pontos, né? Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil ele deixou claro que sim, houve uma queda significativa. Tinham há 2, 3 anos atrás uma média de 21 milhões, mais ou menos, de TV por assinatura, e hoje está próximo a 17,8. Mas o dado que ele tem é um dado que tem muito a ver com a relação da flutuação da economia que nós estamos vivendo nesse momento, né? Porque o interessante é que todas as pesquisas que ele traz mostram que as pessoas, na verdade, elas não têm interesse em desligar a TV por assinatura, elas são agregadoras de conteúdo, porque nós temos múltiplas plataformas hoje, né? Então você pega, por exemplo, sei lá, uma Fox Play, você pega uma HBO Go, você pega uma Global Play, agora a Play Plus da Record TV, ou seja, cada um tem a sua característica. Maurício, eu não sei se eu estou errado, você me corrige também, por favor, mas é a minha visão como professor e pesquisador.
Eu acho que, eu entendo também que essa questão da queda da audiência um pouco da TV paga é muito, um pouco talvez, muito, não sei ainda, mas em função da TV digital. Porque algumas pessoas assinavam a TV paga para ter uma boa recepção da TV aberta. Com a qualidade agora Full HD e alta qualidade da TV digital nos grandes centros, a pessoa, no primeiro momento, ela tende, então, já não precisa mais de TV paga, mas eu acho que isso vai ser por pouco tempo. E muito em breve ela vai voltar para a TV paga, porque há uma diversificação dos conteúdos, há uma personalização, há outras plataformas, outros modelos de negócio. Então eu acredito que isso reflete um pouco a economia, reflete um pouco o estado que as pessoas estão vendo essa nova tecnologia TV digital, mas depois de abaixar a poeira, vai haver uma tendência natural de volta dessas pessoas para a TV paga. Ou não? Eu não posso te afirmar isso porque o grande especialista, o grande especialista que eu convidei, que é o Oscar Simões, ele em nenhum momento fez uma correlação com a questão lógica que você está falando da qualidade da TV digital, que inclusive tem mais qualidade porque trafega um sinal em megabits muito melhor do que a TV a cabo, porque o modelo de negócio da TV a cabo, o que é? A pluralidade, a segmentação. Então eles precisam ter 200 canais e naturalmente se você colocar 200 canais num tubo, você vai precisar comprimir. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a TV Globo, a TV Record, o SBT, né, dão conteúdos pelo ar, eles vão ter mais qualidade, entendeu? Eu acredito que nós temos espaço no Brasil para todas essas plataformas. Sem dúvida, mas o importante é isso, é espaço para todo mundo, né? E o Oscar deixou muito claro no panorama dele isso, e também disse que o modelo de negócio, na verdade, para a lógica deles, né, é de que eles não veem uma relação de vai acabar esse mercado. Não. Eles vão se transformar novamente. Acho que a grande palavra aqui, e é importante todo mundo entender, é a relação da transformação. Eu acho que isso é o mais importante, que nós estamos percebendo aqui nos grandes debates que está tendo aqui no Congresso, com todas essas tecnologias 4K, 8K, já se discute 8K. Por exemplo, as Olimpíadas de Tóquio vai ser agora 2020 em 8K. Exatamente. Né? O pessoal da NHK está aqui falando sobre esse assunto. Né? O nosso sistema de TV digital brasileiro, e já foi testado nas Olimpíadas de 2016, é possível canalizar o sinal pela mesma faixa espectral de 6 MHz em 8K. Sim. A NHK e a TV Globo fizeram esse teste com alguns produtos ali no Rio de Janeiro nas Olimpíadas e é incrível. Se você vê uma imagem 8K com áudio surround 22.2, é altamente imersivo. Né? E aí, passando para o lado do Salustiano, sobre a questão do OTT, né, o Over the Top, ou seja... Salustiano Fagundes. Salustiano Fagundes, exatamente. É um grande desenvolvedor e pesquisador de tecnologia, né? Ele deixou muito claro que a grande preocupação dele é a inovação. E não adianta você não olhar para isso. Não dá para se esconder. Eu vou esperar, tá confortável do jeito que tá. Esse conforto morreu. Por que morreu? Por causa do consumo. Quem determina essa zona de conforto é o consumidor. Por quê? Primeiro que, durante muitos anos, ele tem o poder do controle remoto, só na TV aberta. Depois entra a TV por assinatura, que é segmentação. Então eu gosto de futebol. Eu vou no canal a cabo, entendeu? Eu gosto de bichos. Eu vou no canal de animal. Né? Ou seja, eu tenho múltiplos canais com múltiplos conteúdos para todos os públicos, quando você pensa em Pay TV. Né? Mas, ao contrário, quando você pensa especificamente nessa tecnologia, nessa possibilidade inovadora que é o OTT, e é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma, de novo vem a relação dessa transformação. Por quê? Porque hoje, uma última pesquisa que foi feita de 100% dos telespectadores que têm acesso à conectividade de banda larga na sua residência ou no seu local de trabalho, não importa, que esteja assistindo a tela principal, 72% deles estão ao mesmo tempo conectado vendo um outro conteúdo. Ou na rede social, vendo um Facebook, ou então assistindo um outro conteúdo, ou mesmo pode ser, na verdade, o second screen, ou seja, um conteúdo paralelo que nós estamos vendo aqui, estou trabalhando, estou olhando ali, estou me relacionando com o canal. Né? Então, a gente percebe que com todos esses fatores, a Marta Terenzo, que é a minha convidada, que é uma grande pesquisadora, que é professora na ESPM, e estuda muito o comportamento na era digital, ela deixou muito claro que o importante é uma palavra-chave. Você quer atrair o seu público, leve para ele uma nova experiência. O foco aqui é experiência. Essa é a palavra-chave para você agarrar e trazer o seu público-alvo até você. O engajamento da audiência hoje, então, se resume
Uma nova experiência. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É experiência. Porque é o que as pessoas estão querendo. Né? E é um engajamento maior. Por exemplo, ela mais citou... profundo e de algum prazo. Ela citou um case, Game of Thrones, que é um grande produto, né? Que a HBO que faz a produção e a veiculação, né? Ela falou, pra você ter uma ideia, quando tem um lançamento de uma temporada, eles pegam, por exemplo, os personagens e distribuem nos lugares. Né? Então você tá no metrô, por exemplo, aparece 2 personagens do teu lado, entendeu? E aí o metrô, a estação do metrô, por exemplo, coloca, se você quer correr deles, entra à direita. Se você quer tirar foto com eles, entra à esquerda. Aí você caminha mais um pouco, tem um trono pra você sentar pra tirar foto, né? Aí você vai num pub, entendeu? O ator principal que fez um personagem tá lá pra ser DJ naquela noite. Ou seja, é uma relação que é o engajamento total. Principalmente quando você fala em fã, né? Exatamente. O fã vai atrás de tudo, na verdade. Exatamente. Então você tem que saber que hoje... Não só vai atrás de tudo, como replica, né? Exatamente. Replica. Em todos os seus canais, Exatamente, inclusive. Né? exatamente. E ela falou muito também sobre essa relação de que você tem que fazer storytelling. Né? Ou seja, é isso. Volta de novo o que o Cabrini falou lá atrás. Tem que Ser contar um a história. bom contador de histórias. Né? Eu acho que isso que é importante. E mais, a relação da comercialização. Isso é muito importante. Hoje, essa meninada que está ligada nas redes, ela não tem interesse em parar para ficar assistindo um intervalo comercial. Ela não tem paciência mais. Ela é da era digital, da era das multiplataformas, né? Ou seja, ela está ao mesmo tempo escrevendo texto, escutando uma música, falando no Messenger, entendeu? Toca o telefone, ela atende. Ou seja, ela tem uma mente multiplataforma. Exatamente. Então não adianta você querer estacionar ela lá, segurar, prender ela com uma audiência, entendeu? Você tem que trazer o quê? As estratégias hoje são outras, né? É o famoso brand content agora. Ou seja, o conteúdo publicitário hoje tem que estar onde? Dentro do conteúdo. Sim. Ou seja, eu estou conversando com você e de repente a sua caneta é uma marca X, entendeu? E que ela está dentro desse conceito narrativo que nós estamos debatendo, qualquer assunto que não tem nada a ver com a caneta. Mas ela está na sua mão como um elemento, né? Ou seja, é a usabilidade do produto. Né? Então, que também traz uma nova experiência. Que traz uma nova experiência, entendeu? É isso. Né? Ou seja, então, é impressionante, é infinito. Esse é um caminho que a gente fica pincelando, né, coisas aqui, né? Mas nós temos um caminho imenso na área do audiovisual. Isso, aliás, eu queria dar uma dica para você, que é principalmente da área do audiovisual. Se tem um setor que cresce no Brasil e no mundo, é o audiovisual. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa live, por exemplo, do Facebook, hoje quase 85% do conteúdo que está aí no Facebook é audiovisual. Exatamente. Não é mais texto e foto estático, entendeu? Então hoje, voltando com a democratização da tecnologia, nós temos câmeras aqui de $1.000, Sim. $2.000. De altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Câmeras 4K já, entendeu? Ou seja, que um guri aí com baixo orçamento consegue fazer o seu canal do YouTube. Sim. Que nós estamos vendo, e mais, canal do YouTube que está mexendo, às vezes, com mais audiência do que a televisão aberta. E do que a TV fechada, entendeu? Exatamente. A gente sabe disso. Então, nós estamos num momento que, de novo, só para fechar, para mim, como pesquisador, estudioso desse tema, apaixonado por tecnologia também, nunca podemos perder o foco em quem? Nele. Ele é a nossa fonte, entendeu? De receita e de crescimento e desenvolvimento intelectual, inclusive. Porque nós vamos ter que correr atrás do quê? Do engajamento. Exatamente. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Você que está nos acompanhando, continue com a nossa live. Estamos diretamente do Estúdio 7, no 7 Expo 2018, o maior evento de tecnologia e mídia e entretenimento da América Latina. Voltamos em breve.